Bom, então nós vimos, né, o que é um projeto, esse esforço temporário para atingir determinada finalidade, né, que tem esse balanço, essas restrições de orçamento, enfim, e cronograma, tem que realizar um cronograma, enfim, esses outros elementos, né? E de alguma maneira, o que tem em comum, então, entre eu ir na feira e eu montar um avião, se o projeto é sempre algo único, né? Por que cada vez não é diferente? Então, justamente, ao se estudar diferentes iniciativas e diferentes projetos, foi se identificando, né, que, de alguma maneira, todos eles tinham algumas características em comum, né? Alguns grupos de processo e fases no seu ciclo de vida. Então, aqui, né, a gente pode ver, por exemplo, que cada projeto, né, ele começa sempre com um iniciador ou com alguém que está patrocinando o projeto, né, alguém que tem interesse naquele projeto. Vão ter os elementos de entrada do projeto, né, e depois uma série de processos aqui que, em relação aos limites, justamente do que é esperado naquele projeto, e as entregas do projeto para os usuários finais, por um lado, né, e esses registros, esses ativos, esses aprendizados que eu vou ter ao longo do projeto. Então, para a gente deixar isso de uma maneira um pouco mais concreta, né, vamos pensar nesse projeto simples que todo mundo acho que já teve, que é eu ir à feira. Né? Então, se eu vou à feira, quais são as minhas... quem é que está patrocinando esse projeto, digamos assim, é a família ou a casa, enfim, de que eu tenho que estar pedindo para a pessoa ir. Né? Quais são as entradas do projeto? O que eu preciso? Bom, né, no processo... Então, eu começo aqui, né, com o projeto, os processos de iniciação do meu projeto, ou seja, o que é aquilo que eu tenho para... quando eu começo um projeto. Então, o que eu tenho que fazer se eu vou à feira? Bom, primeiramente eu tenho que abrir a geladeira, ver o que eu tenho, o que eu não tenho, o que está faltando. Falo com os outros stakeholders, né, as pessoas da casa, para ver o que eles querem, seja comprado, enfim, quais são as expectativas dele em relação ao cardápio da semana, por exemplo. Tenho que avaliar também os recursos que eu tenho, quanto é que eu posso gastar na feira. Tenho que enfim, pegar a sacola, pegar o carrinho, enfim, outros elementos que vão me auxiliar a trazer de volta, fazer esse transporte, por exemplo. Então, a gente está vendo aí esses vários elementos que são necessários, né, para que eu desenvolva esse projeto e esse planejamento. Então, faço a lista, enfim, né, definido toda essa primeira parte, digamos assim, né, eu vou para enfim, para essa outra etapa, né, de planejamento e de execução, que é algo que tem uma certa circularidade, né? Porque à medida em que eu vou executando, alguns outros elementos vão me vindo e eu vou, de alguma maneira, revendo, né, alguns elementos desse meu planejamento inicial. Então, por exemplo, no nosso caso da feira, né, eu chego lá e eu tinha imaginado que eu ia comprar abobrinha, né? Mas eu tenho já de outros processos, outros projetos que eu fiz de ir à feira, que a abobrinha tem em média R$ 4 o quilo. Né? E eu chego lá, está R$ 7. Então eu vejo, não, peraí, tem alguma coisa diferente do que estava esperado, não é? E aí eu vou ter que readequar o escopo, né? Vou ter que analisar aquele escopo do meu projeto. Bom, tinha abobrinha na lista, então eu tenho que trocar. Será que eu posso trocar por uma outra coisa? Será que isso não vai comprometer o resultado final, né? Que é aquele cardápio durante a semana? Não, eu posso trocar por outra coisa, chuchu, enfim, né? Então, eu vou ter essa readequação nesse sentido, justamente nesse meu processo aí, né, de execução do projeto, né? Ou então mesmo a diferente pesquisa de preço nas diferentes bancas, enfim, né? Bom, e aí então feito isso, né? Fiz essa pesquisa de preço, dei aquela circulada na feira, comprei, escolhi os produtos, enfim, quais são os processos de encerramento que eu tenho, né, para eu finalizar esse meu projeto de uma maneira bem sucedida. Então, eu vou recuperar aquela minha lista, vou ver o que eu comprei, o que eu não comprei, se está faltando alguma coisa ou não, né? Vou reembalar e reacondicionar as coisas no meu carrinho para poder voltar e trazê-las de volta, né? Até chegar em casa depois e guardar isso na geladeira, lavar, enfim, fazer tudo. Né? Então, eu tenho essas entregas do projeto, que por um lado são as frutas lavadas e prontas, né, e outros elementos na geladeira, e registros do projeto. Né? Por exemplo, eu posso justamente ter essa noção dos preços que de quanto é que estavam as coisas para os próximos projetos, né, para os próximos idas à feira, digamos assim, né, o quanto mais ou menos dura aquele meu estoque de alimentos, enfim, são ativos que eu já fiquei dessa primeira
essa primeira ida à feira, né? As bancas que são as mais baratas, enfim, outros elementos ali dessa documentação, tá? Então, de uma maneira bastante, um projeto bastante cotidiano, assim, e simples, né? A gente pode ver o quanto ele se enquadra nessa diferente estrutura, né? Se eu fosse pensar aqui já trazendo um pouco para o campo do turismo, né? Uma coisa mais concreta. Então, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de fazer um novo roteiro turístico para distribuição em uma operadora. Então, quais vão ser as entradas, né? Eu vou ter que avaliar se existe demanda ou não para aquele tipo de roteiro, onde é que está esse público, quais são as necessidades desse público, né? Os ativos turísticos que eu tenho naquele espaço, como é que vai ser o transporte em relação a isso. Então, eu vou ter que fazer essa avaliação nesse meu processo de iniciação, né? O que vai ser esse meu roteiro, o que se espera desse meu roteiro, enfim. Depois, toda essa parte de planejamento, né? De quebrar isso em diferentes tarefas e o modo como eu vou combinar, né? Para finalmente eu testar o roteiro, enfim, fazer um piloto até chegar nesse processo de encerramento disso, né? E aí é interessante sempre ter essa noção de que o projeto ele sempre tem limites, né? Muitas vezes é comum, por exemplo, eu chegar e querer sempre ampliar o escopo do projeto, né? Eu tenho um roteiro que é para ser simples, eu começo, não, mas e se a gente for para ali, se a gente colocar mais isso, colocar mais aquele outro, né? Então a importância desse foco, né? Tendo em vista essa necessidade do escopo inicial, do que aquilo que o iniciador ou o patrocinador do projeto está esperando, né? Como resultado final. E então, nesse sentido, né, muitas vezes é comum, talvez, uma organização não fazer um planejamento detalhado, é um plano consistente, porque acha que a gente já fez assim antes, é um projeto pequeno, enfim, né? Mas muitas vezes isso pode gerar um gasto, digamos assim, a ideia do projeto, né, do planejamento, a gente dedicar mais tempo na hora de pensar o que é necessário, o que a gente quer, enquanto ele ainda está no papel, né? Porque é muito mais fácil de eu corrigir, fazer correções de rota, enfim, do que depois começar a ir fazendo e lá no meio do caminho me dar conta de que alguma coisa está errada e ter que refazer tudo de novo, né? E como existem muitas incertezas no começo do projeto, é importante, então, que o gerente desse projeto ele esteja preparado para planejar e replanejar, ou seja, é sempre uma coisa de alguma maneira circular, né? Eu tenho poucos elementos no início que eu vou definindo esses elementos que eu tenho, a partir disso eu vou tornando eles mais claros, né? Muitas vezes não se tem muito claro o que se quer no começo, né? E na medida que a gente vai mergulhando, a gente vai, de alguma maneira, ficando mais específico, né? Isso que se busca como no final, né? E aí, então, em 3 momentos, digamos assim, que é importante esse planejamento especial, né, em relação aos projetos, durante a fase da proposta, né, ou estudo de viabilidade, para ver se é possível ou não fazer esse projeto, se é viável ou não, né, justamente no começo, e também durante o ciclo de vida do projeto como um todo, né, eu tenho que estar sempre pronto para, às vezes, botar o pé, parar um pouquinho e ver como é que está o andamento das coisas, né. E nesse sentido, né, o projeto ele tem esses diferentes grupos de processos, como eu estava comentando ali, e esse gráfico aqui mostra bastante, uma forma mais clara, né, como é que eles ocorrem em relação ao tempo, né, de duração do projeto como um todo, e em relação à intensidade de esforço, né. Então, no começo aqui, a iniciação, né, eu tenho essa questão do desenvolvimento do conceito, do que eu preciso fazer de fato, o que está sendo esperado em relação àquilo, né, em relação ao desenvolvimento e aí do projeto, não do produto final, né, um planejamento de como é que eu vou realizar aquilo, ou seja, eu, tenho que fazer isso, como é que eu vou dividir isso em diferentes partes, né, em diferentes sprints, se chama também, no termo de uma metodologia de projeto, se chama Scrum, né, como é que eu vou dividir isso em pequenas partes, quem é que vai ficar responsável pelo quê, os recursos que eu vou ter que usar nessas diferentes fases, né? Então, retomando aqui o nosso exemplo da feira, né? Então, tinha uma parte, né, do planejamento seria eu montar a lista, a outra seria eu pegar as sacolas, a outra seria justamente eu fazer essa pesquisa inicial nas bancas para ver os preços, a ordem de como é que eu vou comprar as coisas, enfim, depois lavar, né? Então, eu tenho
a divisão desse meu projeto, né, em diferentes etapas, tendo em vista os diferentes recursos que são necessários para isso. Feito esse planejamento, eu passo para essa execução, né, e muitas vezes ainda tem a gente vê que os projetos, os processos, né, eles não são estanques, digamos assim. Porque o projeto ele tem essa dinâmica um pouco orgânica, né? Quando eu estou acabando uma coisa, estou começando outra, né? As coisas acontecem de alguma maneira concomitantes, digamos assim, né? Por isso sempre esse equilíbrio, né? Os processos de controle que vão ao longo de todo o tempo, né? E que são importantes justamente para que eu chegue aqui com um bom resultado final, né? Então, depois do desenvolvimento e implementação, e aí aqui o encerramento, né? No caso, o treinamento está, digamos assim, nesse sentido que seria o treinamento para que seja utilizado aquele produto, ou como é que destino final, né, daquele produto que está sendo entregue ali, né, ou serviço, ou enfim, alguma solução que está sendo entregue. Então a gente vê que o projeto ele tem, né, digamos assim, essas 5 etapas, né, de iniciação, planejamento, execução, o controle que vai ao longo do processo e o encerramento, né, que a gente vê essas mesmas etapas aqui, né, a iniciação, o planejamento, a execução, né, e o encerramento e o controle, né, o processo de monitoramento e controle que envolve esse conjunto aqui, né, nesse ciclo, né. E aí, então, em relação a esses grupos de processo, o que é cada um deles e o que cada um faz, digamos assim, né? E aí é importante eu ter em mente que eles não são, assim, digamos, a fase do projeto como um todo, porque eles acabam acontecendo em cada etapa menor, né? Então, a iniciação vai ser o que vai definir, vai autorizar o começo de uma fase do projeto, ou seja, eu posso começar aquilo, né, depois de ter requisitos já contemplados de outros, digamos assim. O planejamento que vai definir, vai refinar, né, essas ações que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo e o escopo do projeto. A execução, que é justamente integrar essa equipe de trabalho, integrar os recursos, né, para fazer isso, para executar aquilo. Um controle que vai medir, monitorar o progresso e vai identificar essas variações em relação àquilo que eu tinha como expectativa, se alguma coisa sair enfim, do controle, digamos assim, tomar algumas medidas corretivas. E o encerramento que vai formalizar a aceitação desse produto final e dessa entrega, né? Bom, então era aquilo mesmo que estava esperando, a pessoa aceitou aquilo, assinou aquilo, não é? Eu posso ir adiante, né, em relação à próxima etapa do meu projeto.